Fala pessoal, iniciando mais um acompanhamento aqui, um fundo novo no acompanhamento mensal, que é o PORD11, que é um fundo de créditos da Apollo. É um fundo que foi pedido eu abri caixinha de perguntas, me pediram esse ativo, até porque ele faz parte de algumas carteiras recomendadas aí, e é importante eu trazer o acompanhamento mensal dele, até pelo ponto da Coteminas, que é o que mais traz preocupação dele, e é um dos fundos de papel, bons fundos de papel, que ainda eu vejo a cota amassada. Obviamente tem explicação por causa disso, mas ainda está tudo bem. Então, assim, pode ser uma oportunidade. Obviamente, eu não estou recomendando para vocês aqui, mas eu falo que ele é um fundo de carteira recomendada. Então, é importante eu trazer o acompanhamento para vocês. O primeiro mês aqui do PORD11, que é um fundo imobiliário de papel. Vamos lá, de recebíveis imobiliários. Aqui que é o da Apollo Capital, relatório de dezembro de 22, PORD 11. Ele tem 26, aqui primeiro um overview, como se vocês ainda não conhecem esse fundo, 27 mil, quase 27 mil cotistas, um PL pequeno ainda, 365 milhões. Então é um fundo que, assim como a FHI, ele está um pouco fora do radar da grande maioria. Cobra 0,9 de taxa de administração, cobra taxa de performance. Aqui que eu falei para vocês, né? Ele está com cota patrimonial com um belo deságio, se bem que, deixa eu ver aqui, PORD 11. Quanto que ele fechou? Ele está em 92,7, então ele deu uma valorizada, mas mesmo assim ainda está com ágio. Mas o que eu quero, aqui toda a parte de distribuição, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Olha, ele realizou distribuição de 1,1, o que meio padrão para esse fundo, ele mantém essa distribuição. Eu estava dando uma olhada nos outros relatórios, ele mantém essa distribuição. Tanto é que nos últimos 12 meses deu 12,35, se a gente dividir basicamente por 12, vai dar basicamente R$ 1 por cota por mês, dando um dividendinho de 13,60 na cota base, né? O IPCA mais 7, baita de um retorno, se a gente pegar e comparar com o Tesouro, ele está com spread de 3%, muito bom mesmo. E ainda tem 0,49 de inflação acruada, não distribuída, positivo. Aliás, se você não sabe o que é inflação acruada, procura aqui no canal, tem um vídeo sobre isso. Pessoal, a parte de macro, vou passar batido, porque, como você já sabe, o IPCA fechou 4,62, embora ele tenha ficado dentro da meta, né? Então, e aí tem um ponto que esses fundos que têm CRs indexados ao IPCA, devem vir alguns reajustes, aí devem vir alguns pagamentos bons agora em janeiro, fevereiro, exatamente por causa da inflação de dezembro, que foi 0,4, foi acima do esperado, embora como a inflação veio baixa esse ano, então ela não impactou na inflação dos 12 meses, mas de dezembro sim. Aí que ele fala que vocês já devem estar cansados de ver eu falar do IFIX de 15,50 ao ano. Então aqui a parte do PORD em si. Em dezembro eles tiveram o pré-pagamento do CRI Pátio Malzone, que foi informado, embora como eu não tenha acompanhado o acompanhamento mensal, mas assim, eu vou começar a acompanhar com vocês. Eles efetuaram compras de cotas do FII Moema. Então aqui a parte deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Então basicamente foi isso de movimentação. Aqui o histórico de distribuição, veja, ele tá nessa faixa de 0,90 a R$ 1. Então ele não mantém essa distribuição perto de R$ 1. O número de cotistas vem aumentando bastante. Se a gente pegar no ano, né, ele aumentou bastante. Se você observar aqui, teve um bom aumento. O retorno dele também é bem considerável comparado ao IFIX, né? Bem considerável. Aqui a parte de tabela de sensibilidade, que é aquilo que eu mostro para vocês terem mais ou menos uma ideia do retorno em função ao preço da cota no momento. Então, a cota patrimonial 90, a gente está negociando, ele está negociando em 92 atualmente, né? Não, a cota patrimonial não, quanto que é a cota patrimonial? Agora eu acho que eu falei besteira. A cota patrimonial dele não, tá certo. Não, a cota patrimonial é 97. Aqui é a cota de mercado, né? Que foi 90. Confundi as duas cotas aqui. Então aqui cadê? Aqui.
Então ele tá, a cota patrimonial dele está um pouco acima do preço de mercado. Então, como vocês viram, ele tá com esse resultado aqui de 8,21, que é muito bom, ao meu ver, é muito bom. Aqui a parte de resultado, eu não gostei muito desse jeito que eles mostram, porque eles não colocam aqui que, aliás, se tiver algum gestor do PORD, da administração, separa aí, mostra pra gente o que, que é referente à correção monetária, o que, que é referente a juros. É importante para a gente melhorando as nossas avaliações, né? Essa separação não custa nada, né? Só separar o que é, o que não é. Teve um aumento entre a parte de juros, só que a gente não sabe se isso é juros ou correção monetária. A gente não sabe, provavelmente é juros. Tá? Aqui a gente tem a parte de distribuição, resultado foi maior do que a distribuição em novembro, dezembro foi menor, então acabou que ele usou um pouco que ele acumulou aqui para poder distribuir, então ele ainda tem esse resultado não acumulado, que ele poderia dividir, mostrar por cota isso. Aqui a parte da carteira dele, basicamente 54% é de série única corporativa, o que deixa ele uma característica mais high grade, mas olhando pelo perfil dele, ele está muito parecido mais com mid risk, até porque a grande parte está em construção, que é um pouco mais arriscado. Aqui o que eu gostei muito e até importante de vocês avaliarem, que é essa questão de ter meio a meio, né? Basicamente meio a meio IPCA e CDI, que eu gosto muito desse tipo de dinâmica, que ele não tem nem tanto um lado quanto tanto o outro, um acaba protegendo meio que o outro, né? Fazendo um hedge. E se a gente olhar a taxa média, CDI mais 4 e IPCA mais 8, considero como mid risk, né? Se a gente comparar com KNCR, que é um ultra high grade CDI e um Canip, que é ultra high grade IPCA, vocês conseguem entender essa diferença. Então eu vejo que ele está mais para o mid risk de classe, até pelo fato de CRI estar muito pulverizado em residencial, que é o grande problema, na verdade o problema não, é o maior risco do que comercial. E aqui a grande questão dele, que eu vejo que o grande problema hoje que ele tem é o CRI Coteminas, que é esse daqui. Na verdade, esses dois CRIs aqui, que eu vejo como os mais problemáticos, digamos, até porque a gente está falando de 14% do PL, 15% do PL, basicamente. E a gente está falando primeiro do CRI Arena MRV, que é a arena do Atlético Mineiro, e algumas pessoas não gostam muito de vincular isso a time de futebol, porque a gente sabe como que é a gestão dos times de futebol no Brasil, tirando algumas exceções, embora eu seja corintiano, como se alguém não sabe, eu sei os problemas que o meu time tem. A gente sabe também que tem poucos times, são dois basicamente, que gerem bem as receitas, e o Atlético Mineiro não é um deles, até porque ele tem os padrinhos, né, da família Mecenas lá injetando dinheiro. Então, obviamente, se tiver algum atleticano aqui, vai me xingar. Mas, pessoal, é o seguinte, aqui a questão é uma análise mais técnica. Então, é um problema. E a parte da Coteminas, que é isso daqui, pessoal. Deixa eu até colocar para vocês aqui, que ela vem passando, Coteminas, ela vem passando alguns problemas. Se a gente pegar notícias aqui, ó MG, trabalhadores da Coteminas em Montes Claros estão sem receber salários há mais de 3 meses. Coteminas amplia seus negócios atacando empregos, salários e direitos. Mais de 100 funcionários Coteminas fazem novo protesto por falta de pagamento em Blumenau. Endividamento do grupo Coteminas, no qual a Santanense faz parte, é preocupante. Então vejam, pessoal, assim, não tem... olha aqui, Americanas e Coteminas estão entre as empresas inadimplentes com a CVM. Então, assim, esse é um problema que as pessoas precisam, quem é cotista do PORD precisa ficar atento, e aí, obviamente, a gente não tem nenhuma inadimplência, tanto é que o relatório não cita nada da inadimplência desses ativos, e até interessante a gente pegar o próprio, cadê, o CRI da Coteminas. Cadê ele? Aqui, ó. Ele tem embora não seja tão alto assim, embora comparado com outros ele é um pouco mais alto, mas assim, ele tem as garantias são boas, alienação fiduciária de imóvel, fiduciária de recebíveis, e eles colocam, a Coteminas foi fundada em 1967 em Minas Gerais, então é a parte de cama, mesa e banho. Tem a Artex, a Santista, que são, e a M. Martin, que são empresas de
de lençóis, né, de cama, mesa e banho. Então, assim, a gente tem que acompanhar essa carteira para ver se vai ter problema. Então, a gente ainda não tem notícia de inadimplência, mas a preocupação é a mesma preocupação que a gente tem, por exemplo, com Casas Bahia, ativo que tem Casas Bahia, que é a possível inadimplência. E aqui, só para a gente fechar o relatório, eles colocam as estratégias deles, né? Que é a estratégia Core. E se a gente pegar lá na cada CRI tem, cada fundo de papel vai ter uma estratégia diferente. Então eles colocam alguns ativos aqui, alienação fiduciária, imóvel objeto do financiamento, aqui já é preferencialmente não operacional, alienação fiduciária de ações. Então esses aqui, os cores pulverizados em tese são um pouco mais seguros do que os core corporativos, né? Na verdade é isso mesmo. Então, basicamente eles separam isso, né? Mas assim, eu entendo como sendo um bom fundo, tá com desconto, mas é importante que vocês entendam que existem alguns riscos. E o que me preocupa é a concentração nesses dois ativos aqui. A gente está falando de 15% do PL, então fiquem atentos a esse ponto, tá? Fiquem atentos porque, e aqui, por exemplo, se a gente pegar o próprio Arena MRV, talvez esse aqui seja o que tenha menos problema, porque vamos pensar que o CDI está caindo, e ele é um CRI-CDI, embora esteja um spread de 5%, que é considerável, mas o CDI está caindo. Caiu agora, nessa última quarta-feira, caiu para 11,25, né? Caiu mais 0,5%. Então isso é bom. Mas eu acho que a grande preocupação é Coteminas. Se tiver alguma novidade no próximo relatório, eu volto a falar para vocês, tá bom? E então eu espero vocês no próximo vídeo.